Capítulo 2. Nua olhou ao redor enquanto elas emergiam, seus olhos élficos retornando ao seu azul nativo. A chuva caía tão forte e densa que era impossível enxergar mais do que alguns metros à frente, mesmo para ela. Mesmo assim, olhou para os lados e para a direita. Era claramente um beco feio, com escombros, lixo, ratos e os barulhos que eles faziam eram abundantes. Solution estava atrás dela, à sua esquerda. Gostou? Perguntou ela ao ver Nua inconscientemente levantar a nova mão esquerda para observá-la enquanto gotas de chuva caíam e percorriam a superfície lisa. Ela tocou com a mão direita. Havia um brilho muito tênue e minúsculo, um tom branco quase sagrado. Runas estavam gravadas ao redor do ponto onde se juntava ao seu pulso natural. As articulações dos dedos, onde os ossos das juntas estariam em uma mão natural, eram, na verdade, fragmentos de pedras preciosas. Os segmentos dos dedos eram de um metal branco como ela nunca tinha visto, enquanto no centro da palma havia um único círculo preto. Eu nunca vi nada parecido com isso. Nua respondeu, ignorando a chuva enquanto observava o presente de sua professora com mais atenção. Solution parecia especialmente arrogante, jogando os ombros para trás e sorrindo para a aluna. Não, você não teria visto nada assim. E você ainda não viu nem metade do que ele é capaz de fazer. Claro, se ele consegue atingir todo o seu potencial, bem, isso depende de você. Potencial máximo? Perguntou Nua, abrindo e fechando os dedos da sua nova mão experimentalmente. Sim, agora. Ela colocou as mãos nos ombros de Nua e puxou a aluna um pouco para trás, de modo que Nua se viu pressionada contra os seios da professora. Não vou revelar tudo, mas isto. Ela tocou o círculo negro que se projetava em um formato muito leve, semelhante a uma cúpula, veio de um item especial pertencente ao Lord Ains. Este é um experimento para ver o que acontece se for dividido. Ela estendeu a mão e passou o dedo lentamente sobre as joias dos nós dos dedos, contém encantamentos que fortalecem seu corpo e sua pegada. E este metal? Ela tocou os dedos e a palma branca em si, e então trouxe o braço de volta. Seus dedos caminharam lentamente por toda a extensão dos braços de Nua até que ela envolveu a elfa em um abraço. Ela então se inclinou e sussurrou no ouvido de Nua: não se preocupe com o que é o metal, apenas saiba disso, se eles têm algo neste país que pode arranhá-lo, Nosso Senhor enviará exércitos aqui para conquistá-lo e concederá o desejo do seu coração, só por notícias de tal descoberta. Nua sentiu o frio familiar da morte com os sussurros delicados de sua professora em seus ouvidos, mas isso não congelou mais seus ossos de medo de sua vida. Entendo, disse Nua, com as chuvas encobrindo, mas tão perto que conseguiam facilmente ver o rosto uma da outra quando Nua se virou gentilmente, mas com firmeza, e encontrou os olhos azuis e frios da mulher demônio loira. Obrigada, de verdade. Quase pensei que você gostasse de mim, com algo assim. O sorriso monstruoso de Solution tomou forma em seu rosto. Isso gosta de você, é tão carinhoso quanto eu sou capaz de gostar. Nua ergueu uma sobrancelha. Bem, então, muito obrigada. Ela flexionou os dedos na nova mão novamente. Isso é notável. No entanto, é melhor não chamar atenção por enquanto. Ela enfiou a mão na mochila e tirou as luvas, depois as colocou, escondendo o artefato inestimável sob o couro marrom. Garota esperta, disse Solution, dando um leve tapinha na bochecha de Nua. Para onde vamos agora, esperta? Nua não respondeu de imediato, ela se afastou da professora e foi em direção à saída do beco. Deveríamos estar na cidade de Pazen, supondo que você não esteja me enganando. Ela olhou por cima do ombro, e Solution balançou a cabeça decisivamente. Ótimo, uma cidade humana. Ela endireitou as costas e olhou para as nuvens escuras de tempestade acima. A chuva batia em seu rosto enquanto ela se abria para as sensações, seus olhos fechados enquanto ela absorvia todo o resto. Som, cheiro, toque. Detectar pecado, e apesar dos olhos fechados, ela sentia tudo. Ela podia ver enquanto abaixava o rosto do céu novamente, os tons infinitos de uma área povoada. Ela virou o corpo para a esquerda e para a direita, tanta fraqueza, tanto pecado, o pior tipo de mal. O tipo que não faz bem. Mas onde estão os piores pecadores? Ela inalou profundamente. O cheiro de suor e medo não foi lavado nem mesmo pela chuva torrencial. A água inundou suas botas de cano alto,
e Solution esperou atrás dela, batendo o pé impacientemente enquanto sua aluna trabalhava. Nua respirou fundo 3 vezes, então encontrou o objeto, levantou o braço direito e o apontou para a rua. Por ali. Ela começou a caminhar pela rua praticamente vazia, ignorando os centímetros de água da chuva que caíam aos seus pés enquanto subia a longa e inclinada rua de paralelepípedos. Não era uma ladeira íngreme, mas era o suficiente para que a água corresse como um rio caudaloso, apesar de ter apenas alguns centímetros de altura. Ela evitou o grande volume de lixo e entulho que descia pela ladeira baixa, cujo barulho às vezes chegava aos seus ouvidos, pois descia por uma vala de drenagem transbordante e ficava presa na beirada. Lugar nojento, pior que Kami Miyako em seu último dia, disse Nua, torcendo o nariz. Sim, é. Mas para onde exatamente estamos indo? Perguntou o demônio loiro. Nua olhou por cima do ombro novamente e riu um pouco, entretida. Digamos que usar aquela roupa de montaria preta e verde em vez do uniforme de empregada foi uma boa ideia. Solution ergueu uma sobrancelha brevemente. Ah, vamos nessa, né? Não sabia que você estava tão mal desde Raymond. Ela sorriu com a provocação, mas Nua virou a cabeça para encará-la novamente. Você sabe que nunca foi assim com ele, disse Nua com um tom melancólico, audível apenas por causa dos sentidos imensamente superiores do monstro às suas costas. Nunca, mesmo que eu tivesse oferecido, ele não teria feito isso, não enquanto eu estivesse assim. E não enquanto ele fosse cardeal, eu não poderia. Mesmo que ele já tivesse mudado de lado, teria sido uma traição de nós dois a quem e o que éramos. Eu agradeceria se você não fizesse uma piada dessas, professora. Solution franziu os lábios, mas não se desculpou. Nem Nua exigiu que ela o fizesse. Mas sim, estamos indo para lá, sinto o cheiro da luxúria, do medo e do sangue. Há 2 coisas para onde estamos indo: bordéis e mercados de escravos. Felizmente, quando estamos em um, garanto que estamos na porta do outro. Nua cuspiu suas palavras em um sentido literal, enviando as partículas líquidas de ódio e desprezo por seus lábios para serem arrastadas pelas águas que fluíam, desaparecendo nas águas escuras e fluidas, desmentindo sua declaração. Você quer isso? Perguntou Solution, cruzando as mãos atrás das costas e se colocando à esquerda da aluna. Não seria melhor comprar mercenários de verdade? Aqueles que já sabem lutar? Nua balançou a cabeça lentamente. Normalmente, sim. Mas o problema com mercenários como esse é que eles são inerentemente desleais. É muito difícil conquistar seus corações. Eles não se esforçam para nada além de si mesmos. Mesmo os melhores deles são inerentemente pecadores da pior maneira. São fracos de caráter. Os lábios de Solution formaram uma leve carranca. Se isso é algum tipo de cruzada moral sua, estou fora. Nua balançou a cabeça. Não, isso é uma questão prática. Pense nisso, professora. Veja no que eu me tornei, e o que eu era. Solution olhou de soslaio para o olhar determinado de sua aluna e assentiu discretamente. Tudo bem, mas qual a probabilidade de encontrarmos mais como você? As orelhas de Nua se contraíram. Eu não sei. Sei que quando a Salvadora Sombria resgatou meu povo, eles formaram o que eventualmente se tornaria unidades de elite que existem até hoje. Os mineradores de sangue, as vinhas, eles foram implacáveis na luta por ela durante a guerra contra o Reino Sagrado do Sul e a teocracia Slane. Só, confie em mim, professora. Nua sorriu e olhou para a esquerda, para aquela que a ensinara a lutar, e que havia distorcido sua alma. Tudo bem, Solution resmungou, mas é melhor que isso funcione. Se não der certo, eu te dou um dos meus dedos do pé para te compensar. Nua riu, Solution não. Vou cobrar isso de você, sabia? Disse Solution com um sorriso distorcido e sádico. Eu sei. Nua não perdeu o sorriso, que se tornou uma imitação do sorriso arrogante que Solution normalmente usava, o que foi o suficiente para acalmar sua professora enquanto elas passavam pelo último dos prédios de construção barata e começavam a encontrar construções mais ricas e robustas. Exatamente o que eu pensava, pronunciou Nua com confiança enquanto olhava ao redor da praça quando ela surgiu. Os prédios eram muito mais impressionantes, com 2 ou 3 andares de altura. Mesmo na chuva, havia guardas blindados de guarda do lado de fora,
empunhando suas alabardas profissionalmente, enquanto em outros lugares todos os outros haviam se abrigado. Luzes tremeluziam e refletiam entre as muitas gotas de chuva que caíam, e Noah parou onde estava, com as orelhas se contraindo enquanto tentava captar os sons e também os cheiros que procurava. Bordel? Perguntou Solution. Noah balançou a cabeça. Não, não que eu não queira ir, e dependendo do que encontrarmos, ainda podemos ir, mas eu quero o mercado. Eles estarão fechados, lembrou Solution, estendendo a mão para pegar a chuva. Seus dedos se uniram e formaram uma xícara azul quando sua raça de slime foi revelada. A xícara que era sua mão se encheu rapidamente. Não sei se você percebeu, mas está chovendo. Noah riu, divertida. É isso aí, professora. Quero dar uma boa olhada neles antes de começarmos. Infelizmente, não espero que nenhum dos elfos demônios esteja lá, mas, quem sabe? Mas tudo bem, eu posso esperar. Ela então retomou a caminhada quando encontrou o que procurava, um prédio de tijolos que se destacava dos demais por não ter um beco entre ele e os prédios vizinhos, o que quase parecia, à primeira vista, ser realmente um prédio em vez de 3. Trovões ribombavam no céu, relâmpagos brilhavam e iluminavam tudo brilhante como o dia por um instante. Quantos? Solution perguntou enquanto elas se dirigiam ao prédio indicado pela habilidade detectar pecado de Noah, e seus sentidos élficos a guiaram. Não muitos, talvez 25. Noah respondeu, mais do que isso é correr muito risco. Solution levantou uma sobrancelha ao ouvir isso, mas Noah não ofereceu mais nada, e não havia mais tempo para perguntar antes que elas chegassem à porta do outro lado da praça e Noah batesse no pesado carvalho que estava molhado, mesmo sob a cobertura, pela saliência de um deck no segundo andar. O quê? Gritou uma voz rouca através da porta. Parecia um murmúrio, e Noah sentiu um leve cheiro de álcool através da porta. Bêbado. Ela percebeu e descartou, mas não era só isso que ela sentia do outro lado da porta. Abra a porta, estou aqui para uma pré-inspeção, anunciou Noah imperiosamente. Ela ouviu o som de calças subindo e um cinto sendo apertado, confirmando os instintos de seu nariz ainda enrugado. Sentiu os pelos finos da pele se arrepiarem e, por um momento. Não! Não! As palavras correram por sua mente enquanto a lembrança do armazém onde estivera guardada mais de um século e meio antes voltava à tona. O cheiro de vários fluidos corporais, os gritinhos de medo, alguns dos quais ela mesma fizera, o olhar lascivo de um humano cujos olhos se demoravam demais em seu corpo, em todos os lugares errados. Suas mãos se ergueram inconscientemente e cobriram os seios e o sexo, lembrando-se apenas pelo toque de que estava de fato vestida. Custa dinheiro. Uma voz rouca e meio bêbada disse, irritada. Um som fraco de uma mão casual batendo na carne macia chegou aos ouvidos de Noah, e suas mãos ficaram brevemente tensas quando foi seguido por passos rápidos e pequenos que se afastaram da porta, e o som de passos pesados se aproximou. Tudo bem, Noah retrucou, e uma ripa na porta se abriu alguns centímetros acima de sua cabeça. Olhos castanhos e brilhantes se moveram ao redor, observando a chuva até descerem e verem o casal encapuzado. Noah não lhe deu chance de perguntar nada, retirou uma moeda de ouro e a colocou no buraco. Dedos gordos avançaram com uma velocidade surpreendente e a puxaram para dentro. A ripa fechou, e ela ouviu o som de metal raspando. Estou verificando se é real, rude, mas não irracional, eu acho. Noah pensou e respirou fundo enquanto forçava o antigo medo a se dissipar, e em vez disso começou a lutar contra a raiva crescente. Seu coração começou a bater mais rápido por um motivo diferente e seus dedos ficaram tensos. Noah diminuiu o ritmo da respiração e esperou enquanto a porta se abria. Ela podia sentir Solution atrás dela, observando a luta da aluna e não fazendo nada a respeito. Ouvia-se o som de algumas correntes chacoalhando do outro lado da porta, que, um instante depois, se abriu para a entrada da dupla. Batata. Esse foi seu primeiro pensamento ao ver o homem que as deixará entrar, pelo menos o formato dele. Tinha olhos castanhos profundos, um corpo vagamente em forma de batata, já que era bem redondo no meio, uma cabeça que seria chamada de calva se não fossem os fios de cabelo castanho ainda presos desesperadamente no topo, jogados para o lado para esconder mal, o que havia desaparecido.
Seus braços estavam peludos e suados, e o porquê dele estar suado não estava longe de ser descoberto. Uma mulher humana nua estava sentada com uma expressão completamente ausente no rosto, em uma gaiola grande o suficiente para ela ficar de pé. O cheiro de sexo ainda estava intenso no ar, mas, por enquanto, Nua o ignorou o máximo que pôde. "O que você está procurando?" perguntou o sentinela humano, indiferente, enquanto se aproximava e pegava um chicote da parede próxima à sua cadeira. Nua notou a proximidade com a gaiola isolada em que a mulher humana estava sentada, com as pernas puxadas até o peito e o queixo entre os joelhos, os braços em volta das canelas e bem apertados contra si. Nua desviou o olhar daquela cena lamentável, a mulher a encarou e depois desviou o olhar também. O cabelo castanho emaranhado da mulher não era lavado havia muito tempo, e um hematoma no quadril, que Nua conseguia ver, era do tamanho de uma mão, e não era apenas o hematoma. Não era mistério para a elfa, cujo rosto ainda estava quase todo escondido pelo capuz, o motivo pelo qual a escrava humana desviou o olhar. Com a coleira de couro barata no pescoço e sem nem mesmo o próprio corpo, eu sei, com minhas roupas finas e passando ouro por uma ripa, sou uma criatura estranha para você, igual àquela que nos deixou entrar. Mulher, se você soubesse, pensou Nua, sombria, enquanto se concentrava em quem a deixaria entrar. Preciso de ferramentas robustas. Aceito problemas de disciplina com prazer, não importa, desde que sejam robustas. Mostre-me seu estoque. O prédio não era largo, mas era profundo em comprimento, com várias jaulas abrigando escravos de diferentes números e raças. Alguns eram humanos, outros meio-elfos, alguns até elfos como ela, embora muito poucos. A maioria das jaulas comportava 3 ou 4, as únicas que comportavam mais eram as de mulheres grávidas ou crianças. Nenhum usava muito mais do que suas coleiras de couro baratas. A maioria se amontoava para se aquecer enquanto o frio penetrava pelo teto e deixava o clima entrar. Nua e Solution seguiram atrás de sua escolta com aparente indiferença. "Estou surpresa que vocês tenham um estoque tão grande", disse Nua, parecendo impressionada enquanto tirava o capuz. Ela notou os olhares curiosos nos rostos daqueles que viram sua armadura de aparência desconhecida, mas ninguém disse nada. Aqueles que eram da raça dela mal olhavam para ela por mais tempo do que os humanos, contando-lhe muito sobre a natureza da instituição na qual estavam presos. Bem, Comestra caiu semana passada, então, o que não morreu?" Ele acenou com a mão gorda à sua frente. "Bem, a maioria acabou aqui ou em lugares parecidos. Isso vai baratear os escravos por um tempo, pelo menos." Ele disse com confiança profissional. "Que sorte a minha!" disse Nua enquanto cruzava os braços atrás das costas e acariciava carinhosamente a adaga que Alon lhe dera, feita com os ossos de sua senhora e as moedas que haviam sido pagas por ela. O guarda resmungou: "Se você quer os resistentes, estes não são os melhores. A maioria das crias prenhes, crianças, prostitutas capturadas de seus bordéis, coisas assim, estão na frente, já que são vendidas primeiro. O que você quer está aqui atrás, guerreiros capturados. Eles ainda não estão adestrados, mas você disse que problemas de disciplina não eram um problema para você, não é?" Ele perguntou sem olhar para trás enquanto se aproximavam de uma área com uma série de jaulas bem menores, pequenas demais para alguém ficar de pé. Uma longa fileira de pés estava esticada além das grades, enquanto os escravos eram obrigados a se sentar para ficarem um pouco mais confortáveis. Os pés e as pernas eram tudo o que ela via, porque todas as gaiolas tinham tiras de tecido marrom barato sobre elas, escondendo os ocupantes da vista. "Certo, sem problemas", respondeu Nua distraidamente, olhando para os lados, enquanto esperava que o homem-batata começasse a expor o rebanho. Ela não precisou esperar muito. Ele começou a percorrer as gaiolas ao longo da parede, puxando o tecido um por um, expondo os habitantes. Seus olhos se estreitaram como se não tivessem sido expostos à luz por algum tempo. Seus corpos fediam e era evidente que não haviam sido lavados desde a captura. Alguns ainda tinham feridas, outros manchados pelo sangue daqueles que haviam derrotado antes da captura. Eram em sua maioria humanos, mas havia alguns meio-elfos e elfos como ela. Eles encararam Nua e Solution com ódio abjeto. Alguns estenderam a mão e agarraram as barras em vão. Outros simplesmente ficaram mal-humorados e se recusaram a reconhecer a existência das duas mulheres.
Bem, o que você pode me dizer sobre elas? Perguntou Nua imperiosamente, erguendo o queixo no gesto altivo dos ricos. O homem batata deu de ombros. Eles foram capturados quando a cidade caiu. Quer mais do que isso? Pergunte a eles. Eles nem estão castrados ainda. Não precisamos de histórias de vida de cães. Nua fechou os olhos e esfregou a testa com a mão direita ferida. Ah, seus incompetentes colossais. Só porque alguém foi capturado em batalha, não significa que fosse um guerreiro ou não tivesse outras habilidades. Pode ter pegado a espada em desespero, ou pode ser um miliciano que era artesão em tempos de paz. Vocês, idiotas, podem estar vendendo seus estoques a preços drasticamente baixos. Nua resmungou em voz alta, mas tão baixinho que só Solution conseguiu ouvir, e riu com doce diversão enquanto sua aluna elogiava relutantemente a eficiência da nação de seus antigos opressores na administração de escravos. Você. Nua apontou para o primeiro homem à esquerda, ele lentamente virou a cabeça para ela. Nome. Vargas, ele disse lentamente. Nua se aproximou, agachou-se ao lado da gaiola, colocou a mão esquerda na barra e a envolveu com os dedos. Profissão? Antes disso, quero dizer, perguntou ela superficialmente. Quer saber minha profissão? Ele perguntou, aparentemente surpreso, enquanto se aproximava dela. Foi essa pergunta que eu fiz, não foi, escravo, respondeu Nua com a voz mais arrogante que conseguiu. Ela viu a mão dele se aproximar. Ah, eu era um elfofor. Ele murmurou. O quê? Ela perguntou, curiosa. Elfober, ele disse novamente, um pouco mais alto. Um pouco mais alto, escravo, ordenou Nua. Elfo filho da mãe, ele gritou, agarrando-a pelo pulso e tentando puxar seu braço para dentro da gaiola. Seus olhos castanhos se arregalaram quando ele não conseguiu movê-la. A mão esquerda mágica de Nua não se moveu até que ela mesma soltou o aperto, torceu a mão, agarrou o pulso dele e o puxou em sua direção com força suficiente para que seu rosto se conectasse com as barras com um alto clang antes que ela o soltasse e o deixasse saltar para longe. Nua olhou para cima enquanto Solution ria. Esse é um problema de disciplina, comentou Nua. Se você não se importa, bem, nós descontaremos 10% do preço pedido e o castraremos sem custo algum para você. Pegar as bolas é a melhor maneira de lidar com o gado como ele. O acompanhante em forma de batata comentou indiferentemente. Nua olhou para o homem na gaiola enquanto ele empalidecia e esfregava o rosto, olhando para ela com uma mistura de medo e confusão. Nua balançou a cabeça. Eu compro ele, mas não precisa do castrado, eu tenho meu jeito de lidar com casos como esse. Sua voz feminina assumiu um tom sádico e seus olhos azul gelo encararam os de Vargas, causando-lhe um arrepio na espinha. Um por um, ela percorreu a fileira, não houve mais ataques, mas no final identificou 25 compras no total, 17 homens, 8 mulheres, um total de 9 meio-elfos e 4 elfos. No entanto, quando chegou ao fim da fileira, viu que havia uma gaiola que não combinava. Esta estava em pé, com espaço suficiente para uma pessoa, e também estava completamente coberta com tecido. O que é isso? Perguntou Nua, apontando para a gaiola. Ah, isso. É raro. O guia de Nua disse entusiasmado. Um elfo demônio de verdade, já viu um desses? Nua balançou a cabeça. Não pessoalmente, não, eles não moram perto de mim. Ela disse a verdade. O acompanhante dela esfregou as mãos. Normalmente, eu não te mostraria isso, mas encomendando nosso estoque barato assim e nos poupando o custo de castrar os machos, acho que você merece uma olhada. Só não chegue muito perto. Ele se aproximou do pano e o puxou assim que Nua deu alguns passos para trás. A mulher era alta, com a pele de um roxo tão profundo que era quase preta, chifres brotavam de sua testa e se enrolavam para trás, sobre os lados do crânio, e olhos vermelhos profundos encaravam Nua com uma fúria indizível. Correntes prendiam seus pulsos firmemente às barras, e cabelos negros pendiam em uma trança atrás da cabeça, descendo até a parte inferior das costas. Como você conseguiu isso? Eu sabia que Comestra era uma cidade diversa, mas, elfos demoníacos geralmente não saem de suas terras natais, perguntou Nua enquanto observava a mulher com evidente fascínio. Os olhos vermelhos não piscaram enquanto a encaravam, mas o leve levantar das sobrancelhas da elfa demoníaca indicou curiosidade diante da presença inesperada. Seu nome é Kaijinagem,
Aparentemente era uma conselheira do príncipe da cidade. Solution mal ouviu, mas conseguiu soltar os lábios tensos do prisioneiro. Conselheira? Então, você era péssima no seu trabalho, ou ele era péssimo no dele? Solution sorriu de onde estava, e os olhos vermelhos a encararam de volta. A raiva era evidente pelas correntes trêmulas enquanto a conselheira cativa lutava para manter o autocontrole até conseguir falar. Quando ela o fez, Kaiji respondeu com uma voz calma e serena, sem olhar para Solution, concentrando-se naquele que ela determinou estar no comando. Dei bons conselhos, mas não consegui fazê-lo segui-los. É responsabilidade do príncipe agir com sabedoria, e do conselheiro convencê-lo do que é sábio. Ele não agiu com sabedoria, mas, embora eu tenha dado bons conselhos, não consegui convencê-lo do que eram. Então, sim, fui uma má conselheira. Seus lábios escuros se fecharam quando ela respondeu, e o olhar silencioso retomou. Nua se virou para o homem batata, cujo nome ela não queria saber, e disse abruptamente: adicione-a à minha lista, eu fico com essa também.